Fala galerinha do YouTube! Estamos aqui mais uma vez, tendo a honra de ser o host, eu, Pedro Borer. Estamos com essa galera incrível aqui, que são os aprovados do Lavoisier do ano de 2023. Mas antes de fazer as perguntas e de a gente fazer esse bate-papo gostoso aqui, não se esqueça de se inscrever, dê o like e ative o sininho no canal do YouTube do Lavoisier Pré-Vestibular. É isso? Recados dados. Bom, primeiramente, antes da gente ir pro bate-papo nosso, eu gostaria que cada um começasse se apresentando. Qual curso fez? Quantos anos de cursinho? Primeiras damas, pode começar aí. O meu nome é Emily, eu passei no vestibular da UFPR, na UFMS pelo Programa de Avaliação Seriada Seletiva e na UFMT pelo SISU. Eu passei para Medicina. Eu fiz 2 anos de cursinho, começando no segundo ano do ensino médio. Eu sou o Gabriel Braga, eu passei em Engenharia Civil na UFMS pelo vestibular deles e na UFMT pelo SISU. Eu fiz um ano de cursinho aqui no Lavoisier. Oi, gente, eu sou o Samuel. Eu passei em medicina na UFMT de Sinop. Eu fiz 2 anos de cursinho online e depois eu consegui fazer um ano de cursinho presencial aqui no Lavoisier e consegui passar. Eu sou o Pedro Borer, fui aprovado em Publicidade e Propaganda na PUC de Minas, pela nota do Enem, e também fui aprovado por meio do SISU em Comunicação Social na UFMT de Cuiabá. Bom, todo mundo devidamente apresentado agora, finalmente. Vamos às nossas perguntas. Eu gostaria, primeiramente, de saber como foi esse último ano de cursinho para vocês. Foi de boa? Foi corrido? Foi. Como é que foi esse ano de cursinho? Cara, foi uma correria. Não tem como negar que foi difícil. Com certeza foi o ano que eu mais me dediquei. É, Foi o ano que mais exigiu de mim tudo, porque cursinho presencial é bem diferente do online. Então, foi um ano que eu tive que me esforçar e me superar, né? Superar os desafios aí para conseguir passar. Comparado ao primeiro ano que eu fiz cursinho, esse segundo ano eu sabia um pouco mais o que esperar e como eu deveria me organizar melhor. Então, eu me saí um pouco melhor, não foi tão corrido quanto o outro ano por conta da experiência. Deu para manejar um pouco mais e saber o que eu devia esperar de mim e como alcançar isso. Então, foi um respiro em relação ao Foi um outro ano. respiro. Para quem não sabe, né? A Emily ela passou direto do terceiro ano, as 3 faculdades que ela citou para medicina. E essa rotina foi de conciliar com a escola? Foi muito puxado? Foi tranquilo? Ah, tudo é uma questão de adaptação. Eu acho que se eu tivesse sido jogada, assim, ok, você tá na escola, tô te jogando no cursinho, lide com isso, seria mais complicado. Mas eu tive, né, o período das férias pra manejar. Então, eu sabia, mais uma vez, sabia o que esperar. Chegando lá, deu. Tem momentos que é muito difíceis, principalmente por conta das provas. Você precisa parar pra revisar o conteúdo da prova, sendo que você tá focado no seu vestibular, sabe? Em algo mais abrangente, mais amplo, mas você precisa dar aquela parada pra estudar aquilo que o professor quer que você saiba. Isso, assim, era um pouquinho chato, sabe? Meio que tinha aquela quebra. Ah, agora eu tenho que parar. Eu acho que essa é a pior parte. Mas, no geral, é uma questão de organização. É completamente possível, você não precisa se matar para conseguir isso. É uma questão de adaptação. E para nós, meros mortais, Ai, gente. tem a gente que não passou direto do terceiro ano, fizemos um tempo de cursinho. E para vocês, vocês sentiram falta de uma base boa do ensino médio? Ou vocês já tinham essa base? Como é que foi para vocês após saírem do ensino médio e verem a realidade de estudos do cursinho para passar em medicina ou engenharia? Cara, no meu ensino médio eu ainda não estava pensando em medicina, então eu não foquei em estudar e consolidar uma base. E aí depois ainda veio a pandemia e me tirou todo o pouquinho que eu tinha do ensino médio. Aí depois eu comecei a estudar de novo online, e aí no online eu comecei a construir a base que eu não consegui consolidar no ensino médio. E foi isso, cara. Foi mais ou menos assim. Cara, pra mim foi. Bom, meu primeiro ano ele foi totalmente online, então a minha base total assim do ensino médio foi meio que quebrada ali.
Mas eu fui restaurando ao longo dos anos, mas acho que ainda não foi o suficiente ali, mas também faltou um pouquinho de esforço meu, mas eu consegui recuperar no passado e deu tudo certo. Ainda bem. É que normal, assim, no ensino médio a gente normalmente dá uma É, relaxada, né? a A gente gente tá fala assim, meio sem saber o que fazer, né? é, Só, meu Deus, a Emily que já sabe o que fazer desde não sei quando, cara. nasceu já, Já nasceu, predestinada. já vi com jaleco. Mas, mudando um pouco de assunto agora. A Emily já falou que foi aprovada na UFMS pelo PASSE e também pela UFPR e por meio dos vestibulares, né? E que outros vestibulares vocês prestaram? Vocês se prenderam apenas ao Enem? E por que foram atrás de outros vestibulares? Porque, querendo ou não, o Enem é o exame nacional, né? Que ele abre portas para todos os estados. Então, por que vocês procuraram vestibulares? Eu acho que é um plano B. Pra mim foi um plano B, caso o Enem não desse certo. Mas. E funcionou bem até, porque você acaba treinando pro Enem também, treinando para os vestibulares. Querendo ou não, são os mesmos assuntos, é um pouco mais específico, mas você treina pro Enem também. Eu fiz a UFGD no início do ano, um dia antes de começar as aulas no cursinho. Cheguei, inclusive, de madrugada e já tive que ir no cursinho pro outro dia. Aí eu fiz a Unemat no meio do ano, aí fiz a UFGD, fiz a UEMS e fechei com a UFMS. É, foi bom ter feito esses vestibulares, só que eu acho que se você tem que se dedicar um pouquinho mais pro vestibular. Se você deixa ele em segundo plano, você acaba não indo muito bem, porque, como eu falei, ele é bem específico. Não, gente, eu fiz só um vestibular além do Enem. Foi a UFMS, então eu fiz mais por ser um plano B mesmo, caso não conseguisse passar no Enem e tivesse ali uma chance, reserva, no caso, né? Mas aí deu certo nos dois. Ainda Graças a bem. Deus. É, no SISU, desde o início, eu sabia que eu colocaria o FR e o FMT, independente do que acontecesse, porque tem os 15% para alunos mato-grossenses, não dá para desperdiçar essa chance. E a maior parte das universidades que têm vestibulares tradicionais, eles destinam um número bem inferior de vagas ao Enem. Então, quem tem condições de se deslocar é uma chance muito superior. Assim, claro, a concorrência, candidatos por vaga, muito alta, mas ainda assim, sabe? Um exemplo, né? A UFPR ampla concorrência. Para o vestibular próprio eram 76 vagas, para o Enem eram 38. Então, assim, é bem diferente. Para mim, o Enem nunca foi um plano. O Enem não, os vestibulares nunca foi um plano B. Era a minha maior aposta. O meu maior sonho sempre foi estudar no Paraná. Então, e eu sabia que pelo Enem eu teria que ter uma nota muito alta, seria mais fácil me dedicar para os vestibulares. E realmente, o EL e o FPR foram dois vestibulares que eu me dediquei desde o início do ano. Mas eu fiz outros 4 vestibulares, assim, não só para treinar, mas eu não estava preparado o suficiente para passar. Que foi a UFGD também no início do ano, porque o vestibular dele estava um pouquinho atrasado. E a UEM de inverno na metade do ano. E aí o PAS da UEM e o PAS da UFMS também. Mas os que eu estava realmente me preparando era o EL e o FPR. E se dediquem para os vestibulares, vale muito a pena por conta dessa questão de vagas. Eles dão muito mais preferência para aprovarem candidatos pelo vestibular, justamente porque o vestibular tem a cara da universidade, do que pelo Enem. Bom, eu também tentei vestibulares, né? Eu tentei a UEMS, que é a Estadual do Mato Grosso do Sul, a FMS, que foi a federal, que todo mundo aqui fez, né? E a UFGD, só que eu fiz na do final do ano, não a do começo do ano, como Samuel e a Emily. E também eu tratei como um plano B, caso o Enem não desse certo. E lascou, porque ah, o fato de ter uma banca própria é muito difícil você se adequar em um curto período de tempo. Porque, por exemplo, o FGD a gente começa a estudar um mês antes. Ao contrário do Enem, que a gente, desde o começo do ano, começa a estudar, a fazer simulados. Então, isso pesa muito. Então, se você quer focar no Enem, foca no Enem. Faz os vestibulares, faz porque, que nem o Samuel falou, da prática, tempo de prova, Isso. é, mas se você quer vestibular, foca em vestibular que a chance de passar é muito superior Ajuda comparado ao muito Enem. a lidar com a pressão da prova também, já te acostuma ao ambiente ali, com os fiscais, com o quadro. Então é bom fazer uns vestibulares à parte, porque o Enem, infelizmente, só uma vez ao ano, né, que você vai ter aquela experiência. Então, demora, né? Então é bom você
ter essa prática em vestibulares alternativos. Mantendo ainda o rumo do bate-papo aqui de Enem e vestibulares, quais são as técnicas que vocês mais usaram ao realizar prova? A gente sabe que, por exemplo, tem alguns vestibulares que tem 1 hora a mais do que o Enem, ou 1 hora a menos, questões a menos, uma redação que tem que ser um pouco mais trabalhada, com talvez 40 linhas, uma prova com verdadeiro ou falso. Como é que vocês lidaram com cada tipo de prova, ou vocês só usaram uma técnica geral, assim? Vou fazer isso. Ah, em relação às provas, eu não tinha uma técnica, nos vestibulares, eu seguia a ordem da prova. Normalmente, os vestibulares que só tem uma fase, a prova de redação é junto. Então, eu sempre começava pela redação. Mas em relação à divisão de questões, eu fazia na ordem. E porque são poucas questões por área, não é algo que te cansa. Já o Enem, não. Eu realmente desenvolvi um jeito para fazer, para eu ter um tempo de respirar. Então, eu começava pela redação no primeiro dia, que é o que deu certo para mim. E eu fazia 20 questões de linguagens e mudava para 20 questões de humanas e alternando até inteirar as 40. Depois, 15 minutos para linguagens, as 5 questões finais, 15 minutos para humanas, as 5 questões finais. No segundo dia, a mesma coisa, eu ia alternando 20, 20 por hora e começando por matemática. Eu faço isso porque eu acho linguagens e matemática uma prova muito mais densa, e aí eu usava humanas e ciência da natureza para respirar. Assim, para mim, era um pouco mais tranquilo, eu não me cansava tanto. No Enem, eu tinha que usar um método porque é uma prova extremamente exaustiva, então você tem que arranjar um jeito, vai testando durante o ano o que te deixa mais confortável. Eu testei várias é, maneiras de como começar a prova, às vezes começava pela redação, às vezes deixava a redação pro final, mas o que deu certo pra mim é que nem a Emily, começa pela redação, é o que vale mais ponto, que você precisa estar com a mente fresca ali e dar tudo de si já ali, porque é ali que você pode tirar os 1.000 pontos no Enem. Depois eu ia para ciências humanas, no primeiro dia, né? Fazia tudo de ciências humanas e deixava linguagens por último, porque eu detesto linguagens. Linguagens é o meu pior pesadelo, eu não suporto, então eu deixava para fazer por último. Fazia o que eu gostava primeiro, para chegar em linguagens bem. Aí no segundo dia, mesma coisa, eu gostava de começar por uma coisa que eu tenho muita facilidade, ciência da natureza. Cara, eu fiz em 1 hora a prova de ciência da natureza, foi tão rápido que eu até me assustei no dia do Enem, quando eu terminei a prova. Aí fui pra matemática, porque quando eu faço matemática, todos aqueles cálculos me deixam muito cansado, cara. Se eu começo por matemática, eu fico exausto pra ler naturezas e dá tudo errado. Então, pra mim foi o que deu certo, mas eu recomendo que vocês testem durante o ano várias maneiras de como fazer isso. Às vezes fazer 15, 15, 15, 15, vai picotando, vai, sei lá, vai dando o seu jeito, né? Mas é bom ir testando, gente. Aí quando você vê que aquilo deu certo, que ali você tirou mais pontos, aí você pega e faz aquilo no dia do Enem. E essa é a importância dos simulados, né? Nossa. Porque é aí que a gente aprende a técnica que a gente vai usar. Sim. Porque que nem Samuel tem uma técnica diferente da Emily, o Gal vai contar sobre Cara, as técnicas. eu dividia. No Enem, eu começava mais por ciências humanas. Eu fazia um pouco de questões, eu ia pra minha redação. Eu fazia ela inteira. Aí eu ia um pouco pra linguagens e ficava nessa intercalação. Fazia umas questões de linguagem, umas questões de humanas. Que aí eu sentia que dava uma respirada, tava mais leve pra fazer a prova e ficava mais tranquilo. E no segundo dia, eu gostava de começar por matemática. Eu fazia uma quantidade boa de questões e eu ia pra ciências da natureza. Que foi assim que eu encontrei um jeito melhor de me sair bem nessa prova. Eu já tive para ver a diferença, né? Porque Sim. eu começava no primeiro dia do Enem, eu sempre começava lendo o tema da redação e eu pulava para as questões de humanas. E eu ia pensando no que eu ia escrever na redação, fazendo as questões de humanas, até para caso eu encontrasse algum pensador ali, eu poder usar na minha redação. E depois que eu terminava humanas, eu fazia redação e depois eu ia para a linguagem. Sempre deixava a linguagem por último. Acho que linguagem é meio Difícil, né? né? Linguagem. E nos vestibulares eu sempre optei por ver os pesos. Porque, Eu também fazia. por exemplo, a UFMS tem peso 3 para naturezas, né? Sim, Então, dava sempre prioridade, né? na UFMS eu começava por natureza, depois eu fazia a redação. E isso ajuda muito. Treine.
A melhor forma de descobrir a técnica é você treinando, fazendo simulado. Você pode pesquisar na internet uma técnica? Pode, mas eu acredito que vai de muito de pessoa para pessoa. É Porque adaptativo, né? Totalmente adaptativo. é totalmente adaptativo. Porque o que cansa o Samuel não cansa a Emily, e o que me Isso. cansa não cansa o Gal. Então você tem que ir treinando. Não existe técnica infalível. É impossível. Não acreditem em pessoas que tentam te vender uma técnica infalível, porque A Emily tá dando spoiler aí, gente. Ela, né? Ela leu o script. Bom, falando já assim de técnica infalível, vocês acreditam que existe alguma mágica para ser aprovado? Não só no momento da prova, durante o ano todo. Talvez uma mágica assim, tipo, vou fazer uma redação semi-pronta, que é aquela estrutura pronta. Redação modelo, né? Redação O pessoal modelo, seguir uma redação modelo, focar em estudar só em natureza. Vocês acham que tem alguma mágica, assim, talvez? Rezar um terço todo dia? Cara, eu acho que mágica, fórmula mágica, é um termo muito que reduz, sabe? Simplifica muito. Eu acho que é melhor utilizar método de estudo. Não é uma fórmula mágica, mas se você tem um método, fica mais fácil para você estudar. Se você estuda aleatoriamente o que te vier à cabeça, nunca vai dar certo. Você precisa ter um método para facilitar as coisas. Então, para mim, várias coisas ajudavam. Prática espaçada de exercícios, simulado, revisão, correção de questões que eu errava em simulado, né? Então, ter um método de estudo é extremamente importante, gente. Não é fórmula mágica, com certeza passar num curso, seja qual for, não é fácil. Não reduza a dificuldade que é passar em qualquer tipo de curso. Não existe fórmula mágica, existe método de estudo, gente. você mencionou o modelo de redação e é muito complicado, porque as bancas, elas criam um método de correção, padronizam para ter uma correção justa, e com o passar do tempo, os estudantes encontram uma maneira de usar uma redação que sempre vai dar certo. E ela dá certo por um tempo. Mas as bancas, elas começam a perceber isso, e elas começam a mudar. E eu vou falar da minha experiência, que é a banca da UFPR. Ela percebeu que os alunos faziam modelos prontos, ela percebeu que os textos atingiam notas altíssimas, mas eram argumentações horríveis, eram pessoas que realmente não sabiam argumentar. Então, desde 2009, ela remodelou completamente a prova dela, justamente para não deixar modelo pronto entrar. E eu imagino que a tendência daqui para frente é as bancas, principalmente a do Enem, ainda que não tem uma banca definida, né? Mas também encontrar maneiras de não deixar o modelo pronto passar. Porque sim, ele passa, existem modelos prontos com notas altas. Mas isso vai mudar, porque modelo pronto, infelizmente ou felizmente, não tem uma argumentação boa. Bom, método infalível eu nunca acreditei. Eu sempre procurei um método de estudo, assim como o Samuel, um jeito de fazendo exercícios, correção de provas, estudando no geral, assim, e seguindo um guia que a gente tinha aqui no Lavoisier, que pra mim deu muito certo. Um método que pra mim realmente valeu a pena. E também acho que aplica um pouco do negócio do pessoal, Sim. esse negócio de estudo. Porque a minha rotina de estudo é diferente da do Samuel, da Emily e do Gal. Porque também são objetivos diferentes. Mas, por exemplo, eu aprendia muito mais durante a aula do que na resolução de exercícios. Eu só aplicava o que eu aprendia durante a resolução de exercícios. Mas acho que o geral, assim, resolve exercício, faz simulado e vai dar tudo certo. Pra mim funcionava musiquinha, gente. Musiquinha Eu nunca pra usei musiquinha. cantar a fórmula de física da potência. Meu Deus, isso ajuda muito. Esses pequenos macetinhos aí você pode falar, é fórmula mágica mesmo. O negócio gruda na sua mente. Eu, por exemplo, eu quase não usava essas formulazinhas mágicas. Eu era na igualzinho marra. você, Pedro. Eu também não conseguia assim, não. Também ficava bem assim. Tinha. Acho que uma das poucas que eu me lembro é Prometo a Ana telefonar. Acho Das que foi fases das fases da mitose. mitose. Foram poucas, assim. Mas também use tudo a seu favor para aprender. Porque seu objetivo é aprender e é passar. Então, aprenda. Apenas aprenda.
não importa o método. Voltando ao estudo, mantendo esse rumo. Matérias. Quais são as principais dificuldades de vocês? Seja uma matéria ou seja um conteúdo específico. Porque, por exemplo, polímeros. Meu amigo, que horror que é polímeros em química. Mas no geral eu gostava em química, mas polímeros me pegava muito. Polímero é difícil. Eu odeio linguagens. Gente, linguagens pra mim é calcanhar de Aquiles total. É, não bate, é muito difícil de interpretar. Eu sou péssimo com interpretação de texto. Aqueles poemas, aquelas poesias, meu Jesus amado, eu não entendia nada. Eu tinha que ler 50 vezes e ainda não entendia. Não entendia. O cara não fala a mesma língua que eu. Bom, gente, pra mim foi. Desculpa, Isa, mas pra mim era biologia. Eu nunca consegui. Biologia foi muito difícil de entrar na minha cabeça, gente. Sério mesmo. São muitos os conteúdos que eu tive muita dificuldade, mas eu acho que eu dei um pouco de mim e eles me recompensaram. Física? Não! Eu me doei muito e recebi muito pouco em troca, assim. E não a física, no geral, não vou condená-la por inteiro, mas dinâmica newtoniana, eletrodinâmica, eletromagnetismo e termodinâmica, eu não aguento mais. Eu acho que eu já estudei umas 5 vezes. Domino o conteúdo? Ainda Nada. não. Mas um dia eu vou chegar lá. Um dia. Ah, depois que agora que você tá aprovado, você nem precisa mais pensar em física. É uma questão de que honra. beleza, viu? Mas eu acho que eu vou meio na vibe da Emily, assim, física pra mim sempre foi o pior de todos, tipo, cara, eu sei todas as fórmulas, mas você saber fórmula em física não adianta nada, porque você tem que saber um conceitinho da onda, que quando a onda é assim, você não usa essa fórmula, você usa aquela. Cara, isso sempre foi horrível pra mim. Eu acho que matemática, eu sempre fui mediano em tudo, assim, pode-se dizer. Eu me destacava um pouco em humanas, foi sempre onde eu mais acertei questões, mas matemática eu sempre ia muito bem, mas análise combinatória, meu amigo, é um sacrifício. Eu vi acho que umas 15 vezes também e eu não aprendi até hoje. Cara, é muito triste. Probabilidade nem se fala, Meu então, né? amigo. Quando eles combinam análise Quando eles vêm combinatória junto, com né, no probabilidade. Ah, gente, eu gostava. Cara, matemática eu tenho certa facilidade, mas essas coisinhas aí me deixava bem, bem triste. Bom, e voltando a tudo que vocês estudaram durante esse ano, imagino que por conta dessa dificuldade vocês tenham deixado essas matérias de estudar meio de lado, ou vocês não, tenho dificuldade, agora sim que eu vou estudar mesmo, essa parada. Não, pelo fato de ter dificuldade, eu tinha que estudar mais ela. Eu sinto que eu não podia deixar ela passar. Eu era o contrário, eu fugia. Falei, não, eu vou. Eu confesso que eu fiz merda. Coloca um pi! Gente, a minha dificuldade em linguagens, apesar de tudo, no início do ano eu tava super bem, cara. Eu tava, tipo, tirando mais de 35 acertos em linguagem, tipo, mesmo sem estudar. Só que eu acho que isso subiu a minha cabeça depois e deu tudo errado no dia do Enem, gente. Me perdi todo, faltou tempo pra fazer linguagens pra ler. Já sou ruim pra ler aqueles textos, imagina faltando tempo. Então, não subestime as matérias. Às vezes você pode começar bem ali. Se você deixar isso subir sua mente e não estudar, vai chegar no dia da prova e vai dar branco e você não vai estar preparado porque você negligenciou. Então, gente, humildade na hora de estudar, viu? Isso é muito importante. A gente não sabe tudo, né? Então, é isso que eu posso falar pra vocês, gente. Por experiência própria de quem se ferrou bastante por não ter estudado linguagens. Confiem em mim e estudem as matérias que vocês não gostam. Sim, a minha maior meta no ano passado era dominar principalmente teoria de história, geografia, física, biologia e química. Era realmente o meu foco, eu sentia que estava faltando muito. E eu não arbitrariamente deixei de estudar nada, mas como esse era o meu foco, que eu sentia que estava faltando, minha carga horária para essas disciplinas foi muito maior. Então, filosofia, sociologia, língua portuguesa e matemática e arte foram matérias que eu estudei bem menos. Não vou falar que isso me prejudicou, mas em alguns pontos sim.
Por exemplo, filosofia e sociologia eu tenho uma base muito boa. No Enem, foi o suficiente. Mas na UEL, por exemplo, não foi o suficiente. Faltou. Sim. E matemática, a mesma coisa. No vestibular, não me prejudicou nem um pouco, porque eles cobram muito mais álgebra, e é o que eu tenho facilidade. Mas no Enem, me prejudicou. Então, foi uma escolha que eu fiz. E é isso. Às vezes dá certo, eu poderia estar agora chorando, porque essa escolha não foi uma boa escolha, mas foi o que eu consegui fazer. Tava faltando muito, assim, teoria pra mim, história, geografia e as matérias de ciência da natureza, eu precisava realmente focar. Então, eu acabei estudando bem menos para as outras. Bom, faz parte, estude tudo. Que nem o Samuel falou, não subestime nada, porque você vai se lascar. Mas a gente falou assim de matérias difíceis ou né, dificuldades, mas ninguém falou da redação, Ah, que me impressionou muito. Eu achei que pelo menos alguém ia falar de redação. E eu quero saber de você, como é que foi a redação esse ano? Vocês chegaram já sabendo, aí tomaram uma rasteira? Porque eu acho que aconteceu com todo mundo aqui, na verdade. é, o Bruno é o A carrasco aqui Bruna do é a cursinho. carrasca. E eu quero saber desse percurso de vocês com redação durante o ano passado, até chegarem no resultado do Enem. Cara, E dos eu vestibular. tirei 900 pontos, né, no último Enem que eu tinha feito antes da aprovação. Eu cheguei aqui pensando, pô, 900 pontos falta pouco, né, para aprender, para desenvolver ali, falta pouquinho. Aí cheguei aqui confiante, com aquele modelo pronto, michuruca, que funciona no Enem, mas que às vezes pode dar ruim. E tome 700 pontos, eu acho que nem isso que a Bruna me deu. Já quebrou minha cara, logo de início já vi um monte de erro, gente, meu Deus, aqueles modelos lá, cara, é sorte. Se você pegar um corretor meio ruim ali, você vai tirar bastante ponto, mas se for um corretor esperto, cara, ele vai pegar pesado no Acabar seu com você. modelinho, viu? Então é bom você saber argumentar com certa fluidez, né? Não se apegar a esses modelos, essas frases prontas de filósofo, de como continuar o parágrafo. Isso é tudo muito. Deixa o seu texto enrijecido, sabe? Então eu trabalhei bastante a minha fluidez, o meu repertório, né? Ainda bem que o cursinho deu bastante oportunidade com as tardes de escrita, as aulas da Bruna, a Bruna sempre trazendo eixos temáticos diversos, assim, pra gente, o que abriu bastante a minha mente, né? Então eu pude conseguir sair daqueles 900 de um modelo pronto, né, que eu tava usando, para uma redação bem mais fluida, com muitas mais ideias que eu utilizava, que eu criava ali na hora. Então, e deu certo, conseguiu 960 na redação desse ano. Eu queria o meu 1000, queria muito meu 1000, mas não veio. 960, porque eu cometi alguns errinhos, né? Na hora a gente dá um apavoro. Mas é isso, gente. Redação pra mim esse ano foi isso. E pra vocês? Pode falar, Gal. Vamos deixar Não, a gente, Emily por é último. verdade, né? Porque essa aí foi a mais. Não, gente, eu cheguei aqui achando que eu sabia escrever, mas aí depois veio a Bruna, ela me deu uma rasteira legal aí eu fui reaprendendo do zero, do início lá, sabendo, desde a base até o mais avançado, assim. Então, tipo, e eu consegui uma nota boa esse ano passado. Não foi lá maior notas que tipo, que eu queria ter alcançado, mas foi uma nota boa, foi 880. Então, tipo assim, valeu todo o meu esforço, valeu a pena e, cara, eu só tenho a agradecer a Bruna. Ela foi muito chata comigo, mas eu só tenho a agradecer a ela. Não, a gente tem que agradecer muito a Bruna, É, a porque eu Bruninha também. fez a Eu diferença. cheguei, tinha feito um simulado ano passado e eu tirei 920 na redação. Eu cheguei aqui achando que ia só 900 para mais e a Bruna foi lá e me deu 560. Aí eu falei assim, eu não volto mais nas aulas dela. Mas eu voltei e foi muito bom, porque a Bruna, ela te ensina a escrever. E isso faz muita diferença, porque por mais que você esteja aprendendo a escrever para redação do Enem, você aplica esse modo de escrever na sua vida. Isso. Principalmente agora que eu estou trabalhando com nesse sentido do marketing, né? Cara, na hora de escrever uma legenda, na hora de escrever um texto, você sente que o negócio flui por causa da redação do Enem. E eu consegui alcancei meus 900, eu melhorei 120 pontos comparado ao outro ano, né? E por mais que eu tenha certas dificuldades, foi muito bom, eu não tenho nada a reclamar da Bruna. Excelente.
E agora, a grande Emily. Eu também vou estender os agradecimentos à Bruna, assim. Eu acho que todo mundo teve a vida transformada por ela. Mas eu não tinha muitos problemas com repertório, mas a forma como você vai usar aquele repertório no texto e vai interligar de um jeito que faça sentido na cabeça da outra pessoa que tá lendo, não só da sua, foi um grande passo que eu dei nesse ano. Não por completo, porque é muito difícil fazer isso, mas como ele disse, a questão do texto ser fluido, não ter aquelas pausas bruscas de você ir para um argumento e aí ir para outro e ser algo que parece que não fez sentido, não foi algo construído, parece que o leitor tá pulando vários degraus, um pro lado do outro. Rolando, né? Texto Sim. Frankenstein. Então, a Bruna, ela foi muito importante nisso. Eu lembro até hoje numa aula, aliás, não, foi numa UTI que ela fez o desenho de um círculo, aí ela fez um pinguinho assim e falou: é assim que eu tem que ter um início, mas quando chega no final, a pessoa vai lembrar do início e não vai ter nada para ser fechado, porque você já fechou o seu texto. Então, foi isso. Meu texto ainda não é perfeito, mas ele definitivamente melhorou muito por conta da Bruna. Então, obrigada, Bruna. Obrigada, Bruna. Todos nós Obrigado, temos que Bruno. agradecer. Bom, agora, última pergunta para encerrar. Como é que vocês estão agora? Passou o Enem, estamos aprovados. Estão nas férias, estão de boa, estão estudando já. Como é que tá? Como é que estamos? Estamos de boa? Cara, eu tô ansioso porque minhas aulas só vão começar em maio e eu já até peguei Atlas, assim, pra ver, pra ler. Livro de bioquímica eu já tô começando a estudar. Porque, cara, depois que eu acho que você começa a ter uma rotina de estudos, aquilo começa a fazer parte da sua vida e você ficar sem aquilo, meu Deus, te deixa muito mal. Então, eu tô tentando me manter ativo pra até quando eu chegar na faculdade não ter tanta dificuldade, né? Porque, pelo que eu vi, tem muita coisa ali que a gente estuda, inclusive no ensino médio, durante a preparação para o Enem. Cara, eu tava vendo lá a ionização da água, carbono, a geometria ali do carbono, tudo coisa que a gente estuda aqui, né, durante a preparação para o vestibular. Então, gente, tem que estudar mesmo, porque isso vai te ajudar bastante. Se você for para um curso de medicina, no caso, né, que é o meu. Então é isso, gente. É férias, mas eu tô tentando me manter ativo aí, fazendo as minhas coisas para não ficar morto em casa. No intervalo entre o final dos vestibulares e até os resultados começarem a sair, eu tava em surto, eu não conseguia não estudar, porque eu não tinha passado ainda. E foi muito desesperador aqui, você tá naquele limbo. Ah, eu não passei, mas eu posso passar ainda, porque o resultado não saiu. Então eu tava, assim, muito agitada. E aí, quando os resultados começaram a sair, eu entrei no estado assim, não conseguia fazer nada. Parece que eu vivia em função de atualizar a página do meu computador pra ver o resultado e aquilo não vai, porque os sites são todos travados, não estão preparados para o fluxo de candidatos ansiosos como eu. Então, eu tirei um mês de férias, realmente, assim, fazer o que estava na minha telha, porque não fazia sentido eu começar uma tarefa que demandava muito, porque no outro dia eu sabia que eu ia ficar 10 horas ali só pensando no resultado, enfim. Mas agora todos saíram e eu posso voltar numa rotina, assim, não estudar como eu estudava na época, estava me preparando para o vestibular, uma rotina mais tranquila, mas como o Samuel disse, eu acho que quando você sai de uma rotina, às vezes estudando 10 horas por dia, Pra até mais, para mais, né? e você ter uma parada muito grande, ficar meses e meses sem ter essa rotina, acho que você fica meio doente também. Então, não pretendo parar, eu pretendo voltar a estudar. Não como antes, porque não é tão necessário. Mas eu também não consegui. Já abri bioquímica de, acho que é Leginger. Eu não sei falar o nome dele. Leninger, né? Exato, Leninger. sim. E o Atlas, só lá vendo como vai ser. Guyton, esses nomes estranhos da medicina. Só Eu achava que eu ia entrar na universidade, aí ia direto pra medicina, mas não, tem 2 anos só o ciclo de biologia. Só aprendendo coisas de Sim. biologia, né? Bom, gente, eu tirei o meu tempo de férias aqui. Eu tô bem tranquilo. Eu tô bem de boa, eu só tô esperando a faculdade começar, mas eu já fui atrás de algumas coisas, de algumas coisas do curso também. Eu não consegui ficar um pouquinho quieto. Eu tenho que ir atrás, né, de ver a base do curso, ver como é que tá o pessoal lá de dentro falando. Mas eu tô
tirando tempo pra relaxar mesmo. Vocês já estão no grupo de calouro, gente? Ah, eu não. Ainda já entrei. ainda não. Não, mano. Cara, é muito legal. Eles já vão te passando tudo lá, os livros, a interação, muito legal, né, cara? Tem uma moça que ela fez um manual da sobrevivência, ela descreveu todos os professores, o que que você pode ou não fazer, o que é considerado um crime pra eles, vão te odiar se você não fizer. Não sei se eu fico assim, me sinto preparado, ainda mais ansiosa por cometer alguma gafe, assim. Porque é um novo ambiente, né? É a sala de aula, mas é Nossa. a universidade. É aquela novo ciclo, né? Aquele negócio gigante que a gente alimenta pra entrar logo, e meu Deus, né? Então é isso. Bom, mas eu acho que é isso, basicamente. Eu tô de boa, eu tava de boa assim, entre aspas, eu estava na praia, mas estava trabalhando durante esse período de férias, ansioso também com os resultados, mas bem mais tranquilo, eu acho que a maioria. Vou jogar pra cima. Não, calma aí. Olha assim, ó, legal. Agora o Marcos Canute. Gente, e agora o Lavoisier pré-vestibular fez umas agendinhas muito legais, muito bacanas. E presentear cada um de vocês que foram aprovados para o Samuel Garski. Obrigado, agradeço aí o curso. Emily. Muito obrigada. Como é que fala seu sobrenome? Cook. Isso que nem eu sei direito. Alguns falam Clock, outros Co. Fica no ar, qual dos dois é Amy certo. Clock. E Obrigado, Gabriel amigo. Braga. É um presente do Lavoisier para vocês, para a universidade. Cuidem com muito carinho. Tem uma área aí que é. Vocês vão abrir, vocês vão ver notas de simulado, notas de Meu de Deus do céu. redação, mas vocês já passaram dessa parte. Podem deixar ali como recordação do que um dia vocês passaram. E antes de finalizarmos, eu gostaria que cada um deixasse uma mensagem, tanto sintam-se à vontade, para a família, para os professores, para os alunos que estão agora no cursinho, para amigos. Fiquem à vontade. Aos que agora estão passando pelo que a gente passou no último ano, não é fácil. Assim, esteja disposto a abdicar de algumas coisas e tenha certeza do que você quer e essas escolhas vão ser feitas com muito mais facilidade. Se você acha que, de alguma forma, você está tendo muita dificuldade de abdicar, repensa no que te fez estar ali e precisar fazer essas abdicações. Isso não é algo para passar para medicina. Durante toda a sua vida, infelizmente, você não vai conseguir fazer absolutamente tudo que você quer. Você vai ter que escolher algumas coisas. E nesse momento de preparo para medicina, você provavelmente não vai conseguir sair o quanto você gostaria ou ter essas confraternizações semanais. Você vai precisar de um tempo muito mais voltado para o seu estudo diariamente. Talvez, e no meu caso, foi até nos finais de semana, domingos. E é importante você ter o seu momento de descanso, mas a maior parte é de trabalho, trabalho duro. Então, saiba disso. Não é fácil, mas é completamente possível. E esteja disposto, entre de cabeça, não perca o seu tempo. Se é isso que você quer, dá tudo de si. E o resultado vem. Com certeza, ele sempre vem. É isso aí, gente. Tirando um pouquinho da fala da Emily, mas é um ano de renúncia, é um tempo de renúncia que você vai se abdicar de alguns prazeres, mas para ter um prazer melhor ainda no final dessa caminhada, né? Foi um ano muito difícil, vai ser um ano muito complicado. Algumas vezes você vai sentir um pouquinho, muitas vezes eu senti bastante, na verdade, mas valeu muito a pena. E eu quero também agradecer aqui ao Lavoisier, todo o carinho, o apoio. E essas duas mulheres aqui são incríveis, gente. Ó, que fofo. A mensagem que eu quero deixar é que a fé na vitória tem que ser inabalável. É a frase de uma música. Então, eu quero que vocês acreditem em si mesmos, acreditem no sonho de vocês, porque é muito gratificante quando você alcança alguma coisa que você batalhou tanto por aquilo. A sensação é extremamente boa e vale muito a pena, gente. Queria deixar aqui meus agradecimentos finais ao cursinho, a tudo que ele me proporcionou, a todo o conhecimento, ao contato com os professores, ao meu amadurecimento que eu tive durante o ano, ao meu desenvolvimento. Foi tudo muito bom, foi sensacional, cara. Eu acho que cursinho presencial é muito importante. Porque quando você estuda sozinho, você acaba ficando solitário ali, você depende só de você mesmo para ter uma disciplina, e quando você tá aqui junto com as pessoas, elas te apoiam e você pode se apoiar nelas.
Como o cursinho gosta de falar, aqui a gente é mais do que aluno e professor, aqui a gente também é família. Eu me senti muito abraçado, né, durante esse ano. Conheci pessoas incríveis, então eu só tenho a agradecer por tudo que o Lavoisier fez na minha vida. Mas é isso, gente. Um abraço. Em relação à família, assim, eu acho que uma das partes mais importantes no meu processo todo é que meus pais realmente entendiam a dificuldade do meu curso, porque agora eu tenho 3 aprovações, mas eu não fiz só 3 vestibulares. Eu acho que eu devo ter feito 9, 10, 3 aprovações. Então, houveram muitas desaprovações e é muito importante que a família entenda que nem sempre uma não aprovação significa que seu filho não se esforçou ao longo do ano, porque quanto mais você vai para um curso concorrido, então, muitas vezes, medicina, facilmente 10 mil, 15 mil pessoas lutando por 50 vagas, é muito ingênuo você achar que nenhum desses 15 mil estão estudando. Eles estão. E a gente pega uma pequena porcentagem e já dá 500 pessoas estudando. Então, é muito difícil exigir que seu filho passe, por exemplo, de primeira vez tentando. É um curso muito concorrido. E muitos outros cursos também, dependendo da universidade, também são muito concorridos. E é muito importante que a família entenda isso. E não só assuma que ele não se esforçou o suficiente, porque não é só sobre o esforço do seu filho, é pensar que também existem várias outras pessoas se esforçando tanto quanto ele e lutando por uma mesma vaga. É isso. Bom, eu tenho que deixar meus agradecimentos aos meus amigos que me apoiaram nessa caminhada, minha família, principalmente ao cursinho, Renata e Isabela, que me abraçaram aqui de uma forma incrível. A todos os professores, um abraço a todos, vocês moram no meu coração. E é isso, basicamente. Boa sorte para você que está entrando nessa vida de cursinho. Eu acho que os 3 já falaram tudo que tinha para falar. Então se dedique realmente, porque é muito bom o sabor da vitória, que é passar na universidade que você tanto quer. Encerrando então mais um Lavoisiando, o episódio especial de aprovados. Era para ter muito mais, a gente teve muito mais aprovados, mas teve empecilhos para eles não estarem aqui. Pessoal Então, antissocial que não veio pra podcast, ó. Pedro vai calma, pegar Rafa. vocês. Calma. Mas, obrigado por essa oportunidade de dar voz pra gente. Obrigado ao Lavoisier para isso, por estar aqui, a gente ter esse posicionamento, para poder até ajudar aos alunos que estão entrando agora. E para encerrar de vez, clique aqui no like, se inscreva no canal Lavoisier Pré-Vestibular, ative o sininho e compartilhe com alguém que está nessa caminhada de vestibulando agora, para pelo menos que a gente possa pelo menos dar uma impulsionada na pessoa. Tipo, se ela tá meio cansada falando assim, não sei se eu quero, pá, assiste isso aqui, vai ser assim, nossa, eu vou passar em medicina. E Querendo ou não, dá uma motivação, dá um gás, né, vendo os muito outros. braba. Bom, mas é isso. Abraço a todos, seguidores do Lavoisier Pré-Vestibular.